Pai do Senhor, irmãos. Abra tua Bíblia aí no livro de Gálatas, capítulo 6, a partir do versículo 17, e diz: Sem mais que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. É interessante que ninguém melhor do que o apóstolo Paulo para falar de marcas, de experiências com Deus, por causa do nome de Jesus e do sofrimento, por causa do Evangelho. E se pudéssemos, em poucas palavras, definir quem era o apóstolo Paulo, ou quem foi o apóstolo Paulo, poderíamos então dizer que ele foi um apóstolo, pós-doutor em teologia, conferencista internacional e pregador do Evangelho da graça de Deus. Pregador este que se tornou o pregador dos gentios, o grande pregador. Ele teve um papel importantíssimo na pregação do Evangelho aos gentios. Ele escreveu 13 epístolas, chegando a quase 50% de todos os livros neotestamentais. E alguns temas que foram abordados por Paulo até hoje são discutidos por teólogos eruditos, estudiosos. Temas estes como o significado da crucificação de Cristo, a ressurreição, a salvação pela graça, a divindade messiânica. E é interessante que a trajetória desse homem o tornou o apóstolo Paulo, como ele mesmo dizia de si mesmo, com uma história extremamente interessante. Porque o apóstolo Paulo, outrora Saulo, que no hebraico significa Saul, era descendente da tribo de Benjamim, nascido em Tarso. Não sabe ao certo se a família dele, ou por qual motivo que a família dele mudou-se para Tarso, mas o que sabemos é que ele estava agora em uma cidade desenvolvida, que era o centro da cultura filosófica daquela época. E com certeza o apóstolo Paulo ele participou de diversas palestras, reuniões, junto com aqueles filósofos daquela época. E ainda jovem, é então agora destinado para a Palestina para aprender aos pés do Rabino Gamaliel, homem extremamente famoso e respeitadíssimo pelos líderes do Sinédrio naquela época. E agora o Saulo cresce, se desenvolve, aprende também o ofício de tendas, que era necessário que o estudante, o aprendiz, ele pudesse então desenvolver uma profissão, e ele aprende a arte de fabricar, da fabricação de tendas, a arte da fabricação de tendas. E agora nós vemos então Saulo também participando das reuniões como membro do Sinédrio. Ele alcançou uma posição de destaque porque ele cresceu em conhecimento. Ele adquiriu também o lugar dele junto ao Sinédrio, a cadeira dele junto ao Sinédrio, e ele estava ali. Mas acontece então, aleluia, uma situação, e sendo ele, aleluia, zeloso, como ele mesmo se declarou, homem zeloso, ele então agora passa por uma situação onde que um homem indouto, um homem que não tinha aparentemente estudo, posses, chamado então de Estevão, adentra os sinédrios, sendo levado por outros, e agora eloquentemente ele começa a discursar sobre tudo aquilo que Saulo aprendeu a sua vida toda até ali. E ele então agora começa a conversar com aqueles homens, a debater com eles, e eles não conseguem emudecê-lo de tal maneira que Saulo fica perplexo, tamanha sabedoria daquele homem.
Mas aí então os líderes do Sinédrio, porque não estavam concordando com o que ele estava dizendo, agora pega ele, leva para fora da cidade. A multidão arrasta, leva para fora da cidade e agora o apedreja. E pega as suas vestes agora e coloca aos pés de Saulo. Saulo então, não satisfeito, resolve então agora ir a Damasco. Porque Estevão pregava sobre Jesus. E Jesus, os seguidores de Jesus, eram denominados a seita do caminho. E ele então agora, não só satisfeito de matar alguém que o representava, mas também eliminar todos os seus seguidores. E ele então agora expede cartas dos líderes do Sinédrio e vai agora em direção a Damasco com uma comitiva. E podemos até dizer que Saulo, ele tinha um conhecimento a respeito de guerras, de batalhas. Ele com certeza em algum momento ele serviu porque era algo normal naquela época. Vemos isso da forma como ele descreveu as armaduras, como ele coloca em diversas situações como devemos nos portar como soldados de Cristo, combatendo o bom combate. E ele agora parte em direção a Damasco. E chegando, aleluia, próximo a Damasco, a Bíblia não explica exatamente aonde, mas então acontece agora uma situação, aleluia, que marca a vida de Saulo. O que Saulo não sabia é que ele estava no caminho para Damasco, mas naquele dia ele teria um encontro com Jesus. E aquela experiência iria mudar a sua vida, tão somente também o seu ministério. E talvez, assim como Jó disse, te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem, por isso me arrependo e me abomino no pó e na cinza. Podemos então entender que posteriormente Saulo viveria algo muito parecido, porque ele mesmo declarou: eu, Paulo, apóstolo de Cristo, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança, estou pronto para morrer pelo Evangelho. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. E agora então Paulo vê um clarão e uma voz que fala com ele dizendo: Saul, Saul, te que me medioques, que quer dizer: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta: quem és, Senhor? E aí nós vemos agora uma revelação maravilhosa, quando Jesus diz para ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Perceba que em nenhum outro versículo nos evangelhos vemos Jesus diretamente falando: eu sou Jesus. Ele fala: eu sou o pão da vida que desceu do céu, eu sou a videira verdadeira, eu sou a oliveira, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Mas não vemos Jesus dizendo: eu sou Jesus. Mas para Saulo ele disse: eu sou. E o eu sou aqui tem um significado muito mais profundo. Porque Saulo conhecia a história, ele era um estudioso da lei. E isso se assemelha ao que o próprio Deus se apresentou a Moisés. Quando ele então pergunta para Deus: o que eu direi a esse povo? Quando eles perguntarem quem me enviou, e o Eterno então fala para ele: diga para eles que o eu sou, o grande eu sou me enviou. Aleluia. Ele estava dizendo: eu sou Jesus, pronome pessoal. Eu sou o grande eu sou o Messias. Oh, aleluia. E quando ele declara: eu sou Jesus, ele estava dizendo: eu sou aquele a quem tu não conheces ainda, em outras palavras, nas entrelinhas. E ele agora, conhecendo, ele fala: quem tu persegues? E é interessante que nós vemos aqui uma terceira revelação, que quando alguém persegue um crente, quando alguém vai de encontro a um crente, ele não está indo
de encontro a um indivíduo isolado, mas ele está indo de encontro ao próprio Cristo. Isso significa, meu amado, que se alguém for contra você, contra a tua vida, por causa do Evangelho, pode ter certeza que ele está indo de encontro ao próprio Jesus, porque você é propriedade exclusiva dele. Ele vai tomar para si o teu problema. Entendemos então agora que Saulo estava perplexo, mas Jesus manda então que ele vá a Damasco. E alguém então pega ele, leva à casa de Judas, que morava na rua direita. E Deus aparece então para Ananias e fala para Ananias: vá até a casa de Judas, na rua direita, porque o meu servo Saulo está lá. Ananias questiona ele então, dizendo: mas Senhor, este homem persegue a igreja, este homem está matando, está prendendo, está criando um alvoroço no meio do povo de Deus. E aí Jesus fala para ele: ei, não diga assim, porque ele é para mim um vaso muito escolhido. Ele é um vaso precioso. Ananias então chega aonde Saulo estava, ora por ele, e ele que estava há 3 dias sem comer, sem beber, porque estava com as suas vestes, sua visão agora, aleluia, tapada, caem agora das suas vestes, como dos seus olhos, da sua visão como escamas, ele então agora consegue enxergar. E então agora Ananias, convicto de que havia de fato uma transformação genuína na vida de Saulo, leva ele e apresenta aos cristãos. Mas por causa do histórico, daquilo que a visão que eles tinham de Saulo, eles não aceitam muito bem. Ele então agora se afasta dali e vai agora em direção à Transjordânia, fica um tempo por lá e retorna então após 2 anos. Assim como Saulo, o próprio Jesus, Moisés também foi para uma região desértica, para então agora em um ato de isolamento, quem sabe para fazer uma reflexão de tudo aquilo que ele viu, viveu, e ele aprendeu toda a sua vida, fazer um novo alinhamento do curso da sua vida. Talvez você precise fazer um alinhamento, parar e pensar a sua vida e mudar o curso. Atitudes iguais não trazem resultados diferentes. Resultados diferentes são adquiridos a partir do momento que você toma uma atitude diferente. Saulo então agora volta e começa a lhe pregar em Jerusalém, no Sinédrio, só que ele ainda não estava sendo bem aceito. Logo apareceram os inimigos, os opositores, e ele então agora volta, aleluia, para a sua cidade natal, para Tarso. É um momento talvez de reflexão, de busca, de conhecimento. E ele retorna agora. Mas não como uma pessoa isolada. Porque a partir daí Saulo inicia viagens missionárias junto a Barnabé. E começa agora a visitar várias regiões do Mediterrâneo, pregando a palavra, ganhando vidas, curando pessoas, operando milagres por intermédio do nome de Jesus. Olha que obra maravilhosa, que transformação. Saulo então agora passou a não apenas pregar em Jerusalém, na Mesopotâmia e em outros lugares, mas também a participar junto dos apóstolos, discutindo ideias, ou seja, ele alcançou o seu lugar. Participou do concílio em Jerusalém, na defesa do Evangelho, na defesa, aleluia, dos gentios. E nós vemos então agora Paulo, que mudou o seu nome. Não sabemos ao certo o motivo por qual ele mudou, mas talvez por causa dessa resistência inicial que ele sofreu. E ele era cidadão romano, era algo natural que houvesse a mudança de nome. Ele então muda seu nome para Paulo, que em latim, que é um nome latino, e agora, pregando a palavra, o evangelho, começa a fundar igrejas, a estabelecer igrejas por todos os lugares.
E aqui eu aprendo algumas coisas com este homem de Deus. Aprendo que, assim como Paulo, nós trazemos sobre a nossa vida as marcas do sangue de Cristo. Porque Ele nos comprou com sangue precioso. A Bíblia diz que Ele nos lavou com o seu sangue precioso. E assim também a Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. E o que valeria para o homem se ele ganhasse o mundo inteiro e perdesse a sua alma? Com o teu sangue compraste para Deus. Jesus comprou com o seu sangue a nossa vida e agora nos apresenta ao Pai. Por isso, então, agora somos propriedade exclusiva dele. A Bíblia diz que nós somos, portanto, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo, propriedade exclusiva de Jesus, povo adquirido. Ele te comprou com o seu sangue. E por causa disso você tem as marcas do sangue. A marca do sangue está sobre a tua vida. Ninguém pode te tocar. Ninguém pode ir de encontro a você, porque estará indo de encontro ao próprio Jesus. Aprendemos também aqui que sobre a nossa vida trazemos uma segunda coisa: as marcas de Cristo. Sobre a nossa vida trazemos as marcas de Cristo. Porque Ele mesmo sofreu. A Bíblia diz lá em Isaías 53 que não havia beleza nele para o que desejássemos. Ele foi ferido por nossas dores e enfermidades. Era homem acostumado com trabalho pesado. E a palavra nos conta que ele sofreu, ele foi pisado, humilhado por causa dos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus sofreu, ele padeceu, ele desceu essa baixa terra para morrer por mim e por você. Mas por que ele veio em carne? Primeiro, era necessário que ele viesse para padecer e para morrer em favor de muitos. Mas o que talvez você não saiba, meu amado, é que o Espírito, ele não sente dor. Os anjos não podem ser tocados e Jesus se fez menor que os anjos. Mas por que isso? A Bíblia diz que ele cresceu em graça e no conhecimento. Mas ele em tudo padeceu, em tudo sofreu, porém sem pecado. Ele teve sede, ele teve fome. Em alguns momentos ele sentiu angústia. Em alguns momentos ele sentiu necessidade de dormir, de descansar. Simplesmente para que ele pudesse te acudir, para que ele pudesse ir ao teu encontro no momento de aflição, de angústia, porque ele padeceu e sofreu, e ele agora pode então ir, porque ele conhece a tua dor. Ele pode ir ao teu encontro, sarar as tuas feridas, restaurar a tua vida, porque ele é Deus. Assim como ele mesmo diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Em outras palavras, ele estava dizendo: vocês também vencerão, porque eu venci, vocês também vencerão. É interessante que, aleluia, tendo visto que ele mesmo sofreu quando tentado, ele agora é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. O apóstolo Paulo falava a respeito do sofrimento, como ele mesmo enfrentara situações adversas por causa do Evangelho, por causa de Cristo. E conosco não será diferente, meu amigo, não será diferente.
É necessário em algum momento da nossa vida a gente passar por tribulações, situações difíceis, mas em todas elas, em todas as situações, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Porque não devemos estarmos ligados ao sofrimento momentâneo, porque estes momentos leves de sofrimento estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. O sofrimento, ele tem hora para acabar. Mas o próprio Cristo falou que quando nós estivéssemos sendo perseguidos, maltratados por causa do Evangelho, por causa do nome dele, que nós deveríamos nos alegrar, que nós deveríamos nos regozijar, porque grande seria o nosso galardão, a recompensa por causa do sofrimento. Somos então bem-aventurados quando sofremos e padecemos por causa do nome de Cristo. Oh, aleluia! Jesus sofreu sendo desprezado e rejeitado, mas ele não abriu a sua boca. Ele não olhou para trás. Em nenhum momento ele olhou para os lados, mas ele olhou para a cruz. Ele olhou para aquilo que havia de se cumprir no seu ministério. Porque o ministério de Jesus era a cruz do Calvário. Ele é o primogênito que morreu. E como uma primícia, nós agora estamos, aleluia, também diante dele. E haveremos com ele, juntamente com ele, possuirmos todas as coisas. Por esse motivo, meu amado, sobre a tua vida, também tem uma marca. A marca da promessa. A marca da promessa que Jesus nos fez, que um dia retornaria a essa baixa terra e nos levaria com ele, para juntamente com ele, aleluia, estarmos por toda a eternidade, vivermos por toda a eternidade. E qual promessa que o Senhor nos fez? Primeiro, ele nos fez a promessa de que retornaria. Ele nos fez a promessa que enxugaria dos nossos olhos toda lágrima. E assim como o apóstolo Paulo disse, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, perigo, ou espada? Por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Olha aqui o sofrimento. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ninguém pode te separar desse amor. Ninguém pode te afastar do teu Deus. É por esse motivo que temos na nossa vida a promessa. E a Bíblia diz, ao que vencer, dar-te-ei a coroa da vida. Ao que vencer, dar-te-ei da árvore da vida. Oh, aleluia! É coisa tremenda, meu amado. A Bíblia diz que nenhum olho viu, nem ouvido ouviu, nem desceu ao coração humano algum o que Deus preparou para aqueles que o amam. É coisa inefável. Difícil até mesmo de explicar, porque a mente humana não conseguiria compreender. É por isso que o próprio Jesus fala das coisas ocultas. Das coisas reveladas, mas das coisas ocultas. E as coisas ocultas estão reservadas para mim e para você. As coisas ocultas estão reservadas para mim e para você. Aquele que permanecer firme no propósito, olhando para a promessa.
Não esperando nesta vida, porque a Bíblia diz: se nós esperarmos em Deus somente nessa vida, somos mais dos miseráveis dos homens. Mas assim como o apóstolo Paulo disse, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Olha para Jesus. Olha para o autor e consumador da tua fé. Ele pode sim solucionar o teu problema momentâneo. Mas eu quero te dizer, meu amado, que Ele enxugará dos teus olhos naquele grande dia toda lágrima. Porque a Bíblia diz que lá a morte será tragada. Lá não haverá choro nem ranger de dentes. Apenas a paz que excede todo entendimento. E estaremos diante dele, face a face, vendo como ele é, contemplando na beleza da sua santidade. E ele será o sol da justiça, o nosso sol, porque lá não haverá noite. E nós poderemos então dizer, adorar, nos prostrar por toda a eternidade. Porque nós nascemos, aleluia, e viveremos a eternidade. Porque somos seres eternos. Somos seres tricotômicos, dotados de corpo, alma e espírito. O corpo, a matéria, é perecível. Ela é finita. Mas o espírito, ele é eterno. E ele volta para Deus. Que nós possamos, assim como o apóstolo Paulo, permanecermos firmes no propósito. Permanecer firme na graça de Deus. E assim como ele declarar: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Que você possa ter uma vida muito mais feliz. Deus te abençoe. Fique na paz.